Olá, pessoal. Saudações cordiais a todos vocês. É uma alegria poder reencontrá-los mais uma vez, agora já no quarto período, né, na disciplina de Planejamento Governamental. Eu sou a professora Rosimeire e vou estar com vocês aí durante esse período de oferta dessa disciplina. Ela vai estar acontecendo agora, dos dias 13 de fevereiro a 5 de março, e durante esse período, né, como ela é uma disciplina bem densa, a gente vai estar trabalhando o conteúdo em 4 semanas. A primeira semana, que a gente começa agora, nós vamos trabalhar um pouco a questão da introdução ao planejamento público, o Estado herdado, o que dizermos da democratização política e o Estado herdado, planejamento governamental, o planejamento público versus modelos mais representativos, né, de planejamento, o planejamento estratégico situacional, também conhecido como PES, e o triângulo de governo. Falando um pouco sobre a introdução, né, ao planejamento público, eu preciso dizer a vocês que essa ideia de planejamento ele foi adotado pela primeira vez na esfera pública pela União Soviética, quando ela ainda não era a União Soviética, quando ela era apenas a Rússia, né? No período da Revolução Russa, que aconteceu em 1917, aquela sociedade estava passando por grandes dificuldades econômicas, né, sociais, políticas, culturais, educacionais. Existia muitos camponeses e muitos operários em dificuldade. A monarquia russa ela era absolutista, então o povo sofria bastante. E aí, o que acontece? Houve uma revolução exatamente para depor o czar, e nessa revolução as pessoas desejavam exatamente que pudesse estar consolidando o processo de industrialização, acreditando que com esse processo de industrialização pudesse estar aumentando a geração de emprego e de renda naquela localidade, né? Era um momento muito difícil que eles passavam, né? Porque ali tinha o czar, que era sustentado pelo povo, tinha a nobreza que possuía o maior quantitativo de terras produtivas da região. Dessa nobreza saía os oficiais, né, para o exército, e também saía os membros da igreja ortodoxa. Então, se quisesse reclamar por rei, por czar, você estava, né, assim, de certa forma, em más lençóis, você não tinha muito para quem chorar, né, até porque na igreja também ia estar os membros dessa elite. Então, nesse contexto de opressão, é que esses operários e camponeses, né, se reúnem e provocam essa revolução. E aí começa-se, com a deposição do czar, começa-se essa ideia, né, de planejamento, que era exatamente pensar a Rússia, as maneiras que ela pudesse crescer de forma a gerar sustentabilidade, renda, emprego, dignidade para a sua população. Nesse período também, né, o momento que o Lenin volta, inclusive com a deposição do czar, quem assume o poder é um membro, né, do partido do Lenin, e aí começa a implantar no país as ideias, né, socialistas, né? Dentre elas está a privatização a privatização não, a estatização, né? Ou seja, tomar para o Estado bancos, né? As empresas que naquela época eram indústrias, né? Da iniciativa privada. Então, o planejamento estava centralizado nas concepções do Estado soviético, né, de forma que pudesse atender às necessidades da nação naquele momento, de extrema insatisfação. E, para tanto, eles elaboraram o que foi conhecido como um plano quinquenal, né, para poder garantir esse rápido desenvolvimento da nação. Aí começou essa ideia de planejamento público se disseminar para outras regiões, mas havia um certo estigma,
né? Porque considerando que foi um planejamento que deu início num período de revolução e também para implantar ideias socialistas. Então, esse pensamento socialista entrava um tanto em conflito com as ideias do liberalismo econômico que estava predominando aqui no Ocidente, tá bom, pessoal? Mas aí, em 1929, veio um agravante aqui no Ocidente que dificultou também bastante a situação. Enquanto a Europa estava arrasada devido às guerras, né, que ela havia promovido, os Estados Unidos estavam muito bem, obrigada. Né? Ele produzia muito, ele exportava para outros países, ele vendia bastante, né? Então, ele estava muito bem. E aí aconteceu o que vocês já conhecem desde o ensino médio de vocês, que vocês estudaram, que foi a crise econômica, conhecida como a quebra da Bolsa de Nova York, né? O crash da Bolsa de Nova York. O que é que acontece? A Bolsa de Nova York, ela vendia muito bem, né? As ações, ela vendia muito bem, era um país industrializado. Acontece que em um único dia houve uma venda absurda de ações e o índice Dow Jones, que é o índice que mede, né, a Bolsa de Nova York, ele atingiu o seu pico. Então, quando ele atingiu o seu pico, os investidores imaginavam que se ele chegou ao máximo, ele vai ter que cair. Se ele subiu todo, ele não vai conseguir manter-se nas alturas o tempo todo, ele vai cair. E essa queda, e aí nesse desespero, para poder se precaver dessa queda, os acionistas, né, das empresas começaram a querer vender ações. E aconteceu o que vocês já sabem, né? Eram muitos ofertantes e poucos compradores. Até porque, se estava num momento de crise, havia desemprego, né? As pessoas estavam começando a ficar desempregadas, a situação econômica do país estava começando a mudar. Então, não tinha tantos compradores. E aí, quando a oferta é muito e a procura é menor, os preços caem, né? E com isso muitas empresas faliram, muitas pessoas perderam seu posto de trabalho. Então, em decorrência da gravidade da situação, né, as autoridades políticas americanas e os agentes econômicos passaram a aceitar as ideias de intervenção do Estado na economia. Antes, isso era impensado, né? Antes era deixe que o mercado se regule, né? Que eram as ideias do Adam Smith, né? A mão invisível do mercado, do Estado, deixa que o mercado se regule. Mas agora não. Agora, John Maynard, ele acredita, né, nas suas concepções, que é preciso, sim, haver essa intervenção. O Estado ele tem que intervir. Ele tem que intervir para quê, gente? Para gerar emprego, para ajudar a gerar renda, para garantir desenvolvimento em regiões que a iniciativa privada não chega, né? Então, assim, essas eram as concepções de John Maynard, e aí é conhecida como keynesianismo, e elas começaram, então, a florir, né? E a fortalecer nessa época, e daí vai surgindo essa necessidade. Associada a todos esse contexto, né, e esses anos que passaram, após a Segunda Guerra Mundial, há também a preocupação política e acadêmica em explicar o porquê do desenvolvimento endêmico, né, o continente latino-americano e o Caribe, né, a América Latina e o Caribe, em relação à América do Norte, sempre foram deficitárias, né? Então, como explicar isso? Porque umas regiões avançam muito economicamente, culturalmente, e outras ficam estagnadas, né? Então, o planejamento dentro desse cenário todo, desses contextos, inclusive internacionais, ele aparece como um instrumento que ajuda a superar esse desequilíbrio, né? Essa dicotomia que existe entre a América, a Europa, né, as nações do mundo. E aí,
surgiu o planejamento, né? Mas o que vem a ser esse planejamento? O planejamento, gente, eu gosto sempre de dizer que o planejamento ele é uma espécie de bússola, né? Qual o papel da bússola? É guiar, né? Sinalizar para onde vai, como vai, né? De que forma vai. E o planejamento, ele tem esse papel, ele tem essa função. A iniciativa privada começou a adotar esse instrumento bem antes do que os órgãos públicos. No resumo que eu apresentei para vocês agora, vocês viram quantas catástrofes, quantas tragédias macro tiveram que ocorrer para que os países, para que as nações pudessem começar a pensar em adotar essa ferramenta, né? O planejamento ele é uma ferramenta, mas a iniciativa privada ela já foi à frente, mas é normal, né? Os órgãos públicos eles sempre costumam vir depois mesmo. Então, a história do planejamento no setor público se confunde com a própria trajetória de construção do aparelho de Estado, né? Vocês lembram, eu falava com vocês na disciplina de administração pública, que o Estado ele foi criado para poder atender às necessidades da sociedade. O papel do Estado é servir a sociedade. A sociedade ela paga impostos e, em contrapartida, recebe os serviços do Estado, né? Agora, de que forma esse Estado vai servir a sociedade? Em quais áreas o Estado vai servir a sociedade? Como o Estado vai servir a sociedade? Isso aí são outras questões, né? E por muito tempo, isso não foi bem claro. Quando nós entrarmos na parte do Brasil, a parte específica, vocês vão ver que só lá para 1930 essa ideia do planejamento foi chegar, né, à nação e se fortalecer enquanto ferramenta de administração, tá? Então, assim, sempre atrás, né? Sempre atrás. Pegando carona, rastejando, como a gente já havia dito na disciplina de administração pública. E aí, nossa tradição, contudo, só recentemente passou o adjetivo estratégico. Então, assim, uma coisa é planejar e uma coisa é o planejamento ser estratégico. Vocês vão ver que em administração, quando a gente fala em planejamento, existem 3 níveis de planejamento. O planejamento estratégico, o planejamento tácito e o planejamento operacional. O operacional, por muito tempo, foi dito que é aquele que acontece, é aquele planejamento, é aquela operação para as atividades do dia a dia, né? É o curto prazo, é o imediatismo, é aquilo que você tem que fazer para ontem. O tácito, ou de médio prazo, ele já é algo pensado, um pouco mais elaborado, para uma duração maior. E o planejamento de longo prazo, esse, então, exige uma periodicidade bem maior e a amplitude dele, né? Quando você pensa um planejamento estratégico, significa que você, na administração pública, significa que você está pensando no país inteiro, né? Se fosse na iniciativa privada, significa que você estava pensando na empresa toda, né? Como um todo, você estava pensando nela como um todo, nas necessidades dela, na amplitude dela, nas filiais que ela tem, nos funcionários que ela tem. No caso do Estado, quando o Estado fazendo um planejamento estratégico, significa que, no caso do Brasil, ele tem que pensar em si, ele tem que pensar que ele é um país continental, ele tem que pensar que existe uma diferença abismal entre os estados do sul e do norte do país, os mais desenvolvidos encontram na região sudeste, né? Que as necessidades intrínsecas, inerentes, próprias de uma região se diferem de outras regiões e assim vai sucessivamente, né? Então, são essas questões quando a gente fala, fazendo um planejamento estratégico. Aproveito já para adiantar, vocês vão ver no livro didático de vocês, que quando a gente fala em planejamento estratégico, a palavra estratégico vem de estratégia vem do grego, estrátegos, né?
E ela surgiu exatamente num contexto de guerra. E tem um livro que eu acredito que a essa altura você já tenha lido, um livro fininho, muito interessante, todo estudante de administração precisa ler, que é A Arte da Guerra. Então, na Arte da Guerra, aqueles comandantes precisavam fazer com que seus soldados sobrevivessem à guerra. Para isso, eles precisavam conseguir que esses soldados tivessem alimento, tivessem munições, tivessem armas, e tinha que fazer com que esse aparelhamento, esses materiais todos chegassem a esses soldados, passando por terreno inimigo, sem que perdesse a vida, né? E sem que perdesse os materiais. Então, eles precisaram criar estratégias, né, para que isso acontecesse. Então, a arte da guerra, ela trata exatamente de estratégia, né, de como superar o inimigo em terreno perigoso. E a administração, seja ela pública ou privada, quando se fala em planejamento estratégico, ela vai visitar esse berço, né? Ela vai, se é o governo ou se é uma empresa, ela vai olhar, né, olhando um cenário, tem um cenário interno, que é aquele dentro da própria instituição, aqueles aspectos que ela consegue comandar, que é o que a gente chama de microambiente, né? Olha, o preço de um produto, no caso do governo, né? O que é microambiente? Aquilo que ele consegue mexer. É educação, é economia, é o serviço social, é o transporte, é a segurança, é a iluminação da rua, né? Porque ele consegue. Ah, mas as exportações? As exportações não é um aspecto microeconômico, é um aspecto macroeconômico, porque para exportar é preciso que tenha outro que queira comprar, não é verdade? Então, aquilo que depende de outros elementos é um macro, de outros países, né? São variáveis macroambientais, é o que está fora do comando, né? Ah, aconteceu uma Segunda Guerra, é um fator macroambiental. Ah, o Brasil não estava na guerra, tá, mas ele foi impactado pela guerra mesmo sem estar nela, não é verdade? Aconteceu uma pandemia. A pandemia, nós fomos impactados fortemente pela pandemia. A pandemia tinha controle depois que colocou vacinas, né? E mesmo assim ainda matou muita gente. Então, quando a gente fala em planejamento, a gente está chamando a atenção para essas variáveis que precisam ser observadas, tá bom? Então, desde o Estado Novo, eu disse a vocês, né, que vocês iam ver, então, desde o Estado Novo, e o Estado Novo deu início em 1930, então vocês vão ver que a gente começa com essa questão do planejamento, tá bom? Seguindo mais um pouco, também eu preciso dizer que no caso do Brasil, quando a gente fala em planejamento, ele seguiu uma trajetória que é mais ou menos conhecida como 5 períodos, ele teve 5 períodos. E vocês vão perceber que o Brasil tipo assim, né? Aconteceu. Por quê? Primeiro, o Brasil só vai começar a tratar de planejamento, como eu estou dizendo, a partir de 1930. Segundo, o Brasil vai tratar de planejamento sobre um aspecto desenvolvimentista, né? Quer desenvolver o país, quer construir a nação, quer tornar o país robusto, entendeu? Ah, mas Rosimeire, que problema tem isso? Nenhum. Toda nação quer ser desenvolvida. Não é isso que a gente cobra dos nossos governantes? Vamos desenvolver o país? Sim, amores, mas acontece que precisa desenvolver o país, mas cuidando também do aspecto social. E vocês vão perceber mais na frente, quando a gente estiver lá estudando, por exemplo, os planos, né, do país, os planos brasileiros, vocês vão ver que eles tiveram, por décadas, um caráter desenvolvimentista, entendeu? E que o aspecto social não foi contemplado, tá? Então, essa divisão aí dos períodos, né, do planejamento governamental. No Brasil, o período inicial, né, é exatamente no primeiro e segundo governo de Vargas, começando em 1930, como eu tenho dito para vocês, e é conhecido como período nacional desenvolvimentista. A segunda fase
no pós-guerra, né, e vai até o golpe militar de 64 aqui para nós, e também é considerado como desenvolvimentista dependente. O terceiro período, que termina, ele inicia e termina com a origem na falência do regime militar, né, e no meado dos anos 80, e aí a gente vai ver mais na frente que os anos 80 vão ser considerados um tanto como a década perdida, e aí esse período é conhecido como desenvolvimentista autoritário. Depois, o quarto período, aí a coisa já começa a melhorar. Nós vimos em administração pública que o Brasil passou por um período de redemocratização após a Constituição de 88, né, ali com aquele movimento que iniciou em 85, e aí a gente vê que já começa um período de democracia e vai ser conhecida essa fase, né, do planejamento como democrático liberal. E aí, agora chega no momento que nós estamos, que é conhecido como a quinta e a última fase, que inicia no século XXI, caracterizada pela retomada das ideias desenvolvimentistas, agora sim, já com a inclusão social, coisa que não conseguiu fazer antes, e também uma participação da sociedade, né, no planejamento, e é considerado como desenvolvimentista societal. Então, gente, é o seguinte, existe uma preocupação muito grande, né? Vocês vão ver ali quando nós estivermos estudando, já na terceira semana, vocês vão ver que é exatamente essa mudança, né, dos planejamentos para os planos plurianuais, é exatamente essa necessidade de intervir nessa sociedade, nas suas diferenças sociais, que o Brasil sempre teve, em períodos foram piores do que outros, mas sempre existiu essa dicotomia social, e o planejamento, em alguns momentos, tenta olhar para essa situação, colocando o Estado como solução, e aí vocês estão vendo que é uma herança, né, da Europa e dos Estados Unidos. Lembra que eu acabei de falar, né, das ideias de John Maynard Keynes, que é exatamente o Estado precisa intervir na economia, e nós bebemos bastante, né, dessa percepção, dessa concepção, exatamente porque o Brasil entendia, né, que as demandas da elite sempre chegavam aos órgãos do governo já elaboradas, planejadas, mas no que diz respeito a políticas públicas, para outras questões, essas ficavam sempre a desejar, né, não conseguia chegar. E aí, nessa história toda, olhando essa trajetória toda, né, do planejamento, nós vamos precisar falar um pouco do Estado herdado, né? O Estado herdado. Mas o que vem a ser o Estado herdado, né? A gente está no Brasil. Como caracteriza o Estado herdado? O que é o Estado herdado? O que Rosemary está falando? Vamos entender melhor essa concepção.